Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Título 3, da Acessibilidade, Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seu direito de cidadania e de participação social. Artigo 54. São sujeitas ao cumprimento da disposição desta lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interesse com a matéria nela regulada. 1. Aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra quando tenha destinação pública ou coletiva. 2. A outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. 3. A aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere. A concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes públicos ou privados. Artigo 55. A concepção e a implementação de projetos que tratem do meio físico de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistema e tecnologia da informação e comunicação e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Parágrafo 1. O desenho universal sempre tornado como regra de caráter geral. 2. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não passa a ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável. 3. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. 4. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisas a serem desenvolvidos com o apoio do organismo público de auxílio à pesquisa e de agência de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. 5. Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. Artigo 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificação aberta ao público, de uso público ou privada, de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Parágrafo 1. As entidades de fiscalização profissional da atividade de engenharia, de arquitetura e correlatas ou anotarem a responsabilidade técnica de projetos devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade prevista da legislação e em normas técnicas pertinentes. 2. Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projetos executivo, arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. 3. O poder público, após certificar a acessibilidade de eficácia ou de serviço, determinará a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. Artigo 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigente. Artigo 58. O projeto e a construção de edificações de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. Parágrafo 1.
A construtora e incorporadora responsável pelo projeto e pela construção de edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessível na forma regulamentar. Parágrafo 2. É vedada a cobrança de valor adicional para aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o parágrafo 1 deste artigo. Artigo 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir de forma segura a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas durante e após sua execução. Artigo 60. Orientam-se no que couber pela regra de acessibilidade prevista em legislação e em normas técnicas, observada o disposto. 1. Os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítio histórico elaborados ou atualizados a partir da publicação desta lei. 2. Os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis de sistema viário. 3. Os estudos previstos de impacto de vizinhança, as atividades de fiscalização e a imposição de sanções. A legislação referente à prevenção contra incêndios e pânico. Parágrafo 1. A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade. 2. A emissão de carta de habilite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação quando este estiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade e condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Artigo 61. A formulação e implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. 1. Eleição de prioridades, elaboração de cronogramas e reserva de recursos para a implementação das ações. Planejamento contínuo e articulação entre os setores envolvidos. Artigo 62. É assegurada a pessoa com deficiência mediante solicitação e reconhecimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. Capítulo 2. Do acesso à informação e à comunicação. Artigo 63. É obrigatória a acessibilidade no sítio da internet mantido por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo para o uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Parágrafo 1º. Os símbolos devem conter símbolos de acessibilidade em destaque. Parágrafo 2. Telecentros comunitários que recebem recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação em lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de lan houses de que trata o parágrafo 2º deste artigo devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. Artigo 64. A acessibilidade no sítio da internet de que trata o artigo 63 desta lei deve ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso 3º do artigo 54 desta lei. Artigo 65. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência conforme regulamentação específica. Artigo 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuem possibilidade de indicação e de ampliação sonora de todas as operações e funções disponíveis. Artigo 67.
Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso de seguintes recursos, entre outros. 1. Subtitulação por meio de legendas oculta. Janela com intérprete de Libras. Audiodescrição. Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismo de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicação de administração pública ou financiadas com recursos públicos com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Parágrafo 1º. Nos editais de compra de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não oferecem sua produção também em formatos acessíveis. Parágrafo 2. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possuam ser reconhecidos e acessados por software, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres diferentes, contrastes e impressão em braille. Parágrafo 3. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigo científico em formato acessível, inclusive em Libras. Artigo 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informação correlatas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados por quaisquer meio de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, característica, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência em caso de sua utilização, aplicando-se no que couber. Parágrafo 1º. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários vinculados na imprensa escrita na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos da comunicação aberta ou por assinatura devem disponibilizar, conforme o compatibilidade de meio, os recursos de acessibilidade de que trata o artigo 67 desta lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço sem prejuízo de observância do disposto nos artigos. Parágrafo 2º. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospecto, texto ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. Artigo 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científica, cultural, devem oferecer às pessoas com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva, previsto no artigo 67 desta lei. Artigo 71. O congresso, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público deve garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 72. Os programas, as linhas de pesquisas e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Artigo 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com a organização da sociedade civil, promover capacitação de tradutores e intérpretes de Libras, de guias intérprete e de profissionais habilitados em braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem. Capítulo 3. Da tecnologia assistiva. Artigo 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia
assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Artigo 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado em cada período de 4 anos, com a finalidade de 1. Facilitar o acesso a crédito especializados, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistiva. 2. Agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários. 3. Criar mecanismo de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parceria com institutos de pesquisa oficiais. 4. Eliminar ou reduzir a tributação de cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva. 5. Facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto nesse artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados pelo menos a cada 2 anos. Capítulo 4 do Direito à Participação na Vida Pública e Política. Artigo 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos públicos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A pessoa com deficiência será assegurada o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. 1. Garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a toda pessoa e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais inclusivas para a pessoa com deficiência. 2. Incentiva a pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado. 3. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras da televisão possuam pelo menos os recursos elencados nos artigos 67 desta lei. 4. Garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário, e ao seu pedido permissão para que as pessoas com deficiência sejam auxiliadas na votação por pessoa de sua escolha. Parágrafo 2º. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidade, observada o seguinte: 1. Participação e organização não governamentais relacionada à vida pública e à política do país e em atividades de administração de partidos políticos. 2. Formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis. 3. Participação da pessoa com deficiência em organização que as representem. Título 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 77. O poder público deverá fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológica voltados à melhoria da qualidade da vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Parágrafo 1º. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimento e técnicas que visem a prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologia assistiva e social. Parágrafo 2º. A acessibilidade e as tecnologias assistivas e sociais devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema na diretriz de áreas de conhecimento. Parágrafo 3º. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias assistivas
e social, que sejam voltadas para a melhoria de funcionamento e da participação social da pessoa com deficiência. Parágrafo 4. A medida prevista neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público com vistas ao seu aperfeiçoamento. Artigo 78. Devem ser estimulado a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão da tecnologia voltada para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único. Serão estimulados em especial: 1. O emprego da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência. 2. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico.